Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de junho de 2015 e Deus trouxe uma palavra ao meu coração no livro de Salmos, capítulo 39. Salmo de Davi, capítulo 39. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Eu disse: guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino com todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não sejas mais. Amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, ó Pai. Nos ensina, Deus. Nos corrija, Pai. Nos faça melhor a cada dia. Só o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus. Pai Santo, cura os enfermos, os atribulados de espíritos, angustiados, oprimidos. Prepara, Senhor, o pão de cada dia em sua casa, em suas casas. Senhor, abre as portas de emprego, do comércio, em toda parte de trabalho. Abençoa todos que vão ouvir a tua palavra. Abençoa também este país, a presidente deste país, os governantes. Senhor, meu Deus, muda toda esta nação, ó Pai. Liberta o Brasil das drogas, da corrupção, ó Deus. Liberta o Brasil dos pecados, ó Senhor. Sara esta nação, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E estenda tuas mãos, Senhor, para salvar. Salva cada vida que ainda não conhece o Senhor Jesus. E fortalece, Pai, a vida dos teus filhos. Aqueles que estão fracos, renova as suas forças pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo de número 39,
Salmo de Davi, que diz: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salomão, filho de Davi, também escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, tempo para todo propósito debaixo do sol ou debaixo do céu. E ele também diz que há tempo de se calar, tempo de se calar, ficar calado, ficar quieto, tempo de reflexão, tempo em que diz Jeremias, aguardar a salvação do Senhor em silêncio e pôr a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Aguardar a salvação de Deus em silêncio. Ao invés de questionarmos a Deus por quê, mas aguardar em silêncio. O silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando. Ele tem os seus propósitos nesta terra. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é justo. Se nós dissermos, como diz Jeremias, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Talvez você esteja passando por uma provação na tua vida, uma dificuldade, ou a falta de algo, ou sendo oprimido, oprimida, e você não entende, e Deus não te dá uma resposta, e você não sabe o rumo em que tomar. Às vezes, até dentro da sua casa, você pode estar sendo afrontado. Você pode estar sendo afrontada dentro da sua casa. E você não sabe o que fazer nessa situação. Você não sabe o que responder para os seus filhos. Você não sabe o que responder para o seu esposo. A situação vai te apertando e você vê que não tem saída. Aparentemente você não vê a saída. Se você revidar, vai virar afronta, contenda dentro da sua casa. Ou no seu trabalho, em qualquer lugar. É por isso que o salmista disse, ele disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, para não pecar com os meus lábios. Guardarei a minha língua. Não vou deixar o inimigo inflamar a minha língua, como escreveu o apóstolo Tiago no capítulo 3, que a nossa língua é inflamada pelo inferno, pelos demônios. Guardarei a minha língua. O que vai acrescentar a discussão na sua casa? O que vai acrescentar as reclamações, as queixas, as murmurações na sua vida? Não vai acrescentar nada na tua vida, nem na minha. Há tempo de se calar. Você que é servo e serva de Deus, deve guardar mais ainda os seus lábios enquanto estiver diante de uma pessoa que não é servo e serva do Senhor, que não conhece a Deus. Se calar. Essas horas você não vai ter ajuda de ninguém. José também não tinha ajuda de ninguém. Ele ficou preso dentro daquela cisterna, só ele. E tinha lodo e água embaixo. As paredes era só terra. O único lugar que ele podia olhar era para cima, era para o céu. E adiantava José fazer escândalo ali? Adiantava José gritar, espernear? Adiantava José berrar, se irar, pecar contra Deus? Não ia acrescentar nada. Tudo que ele fizesse, os seus irmãos estavam ali, próximo.
tudo que ele fizesse, nada ia mudar na sua vida. Não adiantava José gritar. Ele ficou calado. Porque José tinha confiança em Deus. Sabia que Deus, mais cedo ou mais tarde, iria aparecer na sua vida. O Deus que deu o sonho para José. O Deus que revelou o que ia acontecer na vida no futuro de José. José acreditava em Deus. Ele se guardava diante do Senhor. Guardava de pecar na presença de Deus. Porque sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia aparecer na vida dele. E ele se calou. Aguardou a salvação do Senhor em silêncio. Talvez ele não imaginava que ia ser vendido como escravo. Talvez ele não imaginava que ia ser preso e ia cair numa emboscada da mulher de Potifar, que acusou ele de estupro. Ele foi preso e ficou lá 13 anos, numa prisão. José não esperava que isso acontecesse com ele. Mas diz que Deus estava com José. Em tudo prosperou na sua vida. E o fim de José foi uma grande exaltação de Deus. José se guardou em silêncio, como fez Daniel, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego, que vieram cativo para a Babilônia, o povo de Israel. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo. Nós não nos dobraremos diante da estátua do rei. E se calaram, amarrados, não gritaram, mas se calaram. Foram amarrados. Aqueles homens que levaram eles para ser lançados na fornalha ardente 7 vezes mais, morreram logo na boca da fornalha. Mas os 3 não, calados. Ficaram como Daniel perto dos leões, calados. E foram lançados dentro da fornalha, confiaram em Deus e Deus os livrou. Enviou um anjo para socorrê-los e mudou o estado daquele fogo físico num fogo celestial. No silêncio que Deus opera. Muitas vezes em nossa vida não adianta a gente se queixar para um, para outro. Não adianta você se queixar para o seu vizinho, se queixar para o seu patrão, para a sua patroa, ligar para pessoas. Eles não vão te ajudar neste momento. É o tempo em que você só vai ter socorro do alto. É o tempo em que você se encontrará dentro de uma cisterna, onde o teu socorro virá do Senhor Jesus. É por isso que Davi escreveu este salmo. Porque Davi passou por muitas perseguições. Davi teve experiências profundas com Deus. Davi tinha matado um urso, um leão. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi tinha experiências com Deus lá atrás. Por isso que Davi foi ousado. Passamos nesta vida, meu irmão e minha irmã, por lutas, por provações, por apertos, por opressões, para que Deus venha a ser glorificado em nossas vidas, para que nós tenhamos lá na frente obras gloriosas e grandiosas para contar, que venha engrandecer este nosso Deus. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. É o tempo de se calar, como escreveu Salomão. Está passando por prova? Se cale. Está ardendo, a prova aumentou 7 vezes mais, você está sendo afrontado, se cale. Vai acrescentar alguma coisa o que nós dissemos aqui? Não vai acrescentar. Ao contrário, o Senhor Jesus diz que toda palavra frívola que sair da boca do homem, do ser humano, dará conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras serás justificado. É o tempo em que nós devemos nos calar, ficar quieto. Aquietai-vos, diz o salmista no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu estou no controle da tua vida. Aquieta-te. É na vossa paz que tereis a paz. É no vosso silêncio que Deus está operando. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Por mais que doa, meus irmãos, tenha paciência que isso vai passar. Esta dor vai redundar em louvor para Deus. Esta dor que você passa, que você recebe, essas afrontas, estes xingos, estas palavras que doem como uma espada, vai passar. Suporte as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Cumpre cabalmente o teu ministério. Isso vai passar. Essas afrontas que hoje você recebe, esse desprezo, vai passar na tua vida. Vai servir de exaltação lá na frente. Você pensa que Mardoqueu também não foi afrontado? Prepararam até uma forca para Mardoqueu. Só que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que se houver contra ti em juízo, tu a condenará. Ou seja, é Deus que vai te dar a vitória. Porque a Escritura diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa ira não vai fazer com que Deus venha fazer justiça. Mas o Senhor Jesus disse, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os humildes de espírito, os mansos, como foi Moisés, o homem mais manso sobre a face da terra. O que Deus requer de nós é a mansidão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por mais que somos afligidos, perseguidos, maltratados, como foi o Senhor Jesus, que quando ele era afligido, ele não afligia, ele não revidava, mas ele foi como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. O tosqueador o que vai fazer com a ovelha? Vai arrancar a lã da ovelha para fazer alguma outra coisa. Vai deixar a ovelha pelada. Vai deixar a ovelha nua, sem nada, passando frio, coitadinha. E o Senhor Jesus foi como uma ovelha perante os seus tosqueadores. Tiraram a sua veste. Tiraram sorte sobre as suas vestes. Lançaram sorte sobre ela. Você pensa que Jesus não sofreu? O teu sofrimento é maior do que o nosso Senhor, que foi açoitado, os chicotes que foram nas suas costas, no seu corpo. Jesus foi açoitado, e nas pontas dos chicotes tinham tipo de pedaços de couro de carneiro, que machucavam mais, arrancavam pedaços da sua carne. O Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi chicoteado, foi surrado, esbofeteado, cuspido. Deram vinagre na hora que ele estava com mais sede. No começo ele não quis beber, mas em outra parte diz que ele bebeu o vinagre. Ele teve que beber porque a sede era tão grande. Depois ele disse, Pai, recebe o meu espírito, entrega o meu espírito a Ti, estou me rendendo ao Senhor que tudo pode. E na hora que o Senhor Jesus, antes de ele partir, antes de ele morrer e ressuscitar, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste, Pai? Por que me deixaste aqui sentir esta dor, Pai, dos cravos nas minhas mãos, dos meus pés? A coroa de espinhos sobre a minha cabeça, Pai. Do meu lado tem um bandido, do outro também tem um ladrão, malfeitores. Eu estou aqui, Pai, entre eles. Por que me desamparaste, Pai? Por que virou a Tua face de mim, Pai? Por que me desamparaste? É como se Deus dissesse para o Senhor Jesus, Filho, por que você está levando os pecados da humanidade? Eu sou tão puro de olhos que eu não posso ver o mal. Por isso eu tive que virar a face para você, meu filho. Mas é só por um momento. Por um momento eu te deixei. É por um breve momento eu te deixei. Mas eu vou atrás de ti. O meu espírito vai te ressuscitar. No seio da terra vai te levantar. Ao terceiro dia você vai ressuscitar.
em glória. E terá o nome exaltado sobre todos os nomes, para que nos céus, na terra e embaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. É por um tempo, meu filho. O teu sofrimento, meu irmão e minha irmã, é por um tempo. Há provações em todo o mundo. Todos os servos e servas do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, passam por provações, passam pelas fornalhas da vida, mas é para a glória de Deus. Se você está sofrendo, meu irmão e minha irmã, por fazer o que é o bem, glorifique a Deus, porque Deus tem prazer neste sofrimento. É como um incenso suave ao Senhor, como diz o apóstolo Pedro. Agora, se sofrer por fazer o que é mal, como que Deus vai ser glorificado? Mas se sofremos por fazer o bem à nossa família, por fazer o bem a todos, Deus está sendo glorificado em nossas vidas. Ele está sendo exaltado pelos nossos sofrimentos, que está lhe rendendo louvor nos céus. E nós vamos colher os frutos, porque diz a Escritura que aqueles que levam a semente chorando, voltarão com alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126. Então tenha paciência. O meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu justo viverá da fé. Está doendo, meu irmão, minha irmã? Está doendo? Mas tenha um pouquinho de paciência. Ele vai te recompensar. O Senhor Jesus disse: e quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta dele. E tu orarás ao Pai em secreto. E Deus que te vê em secreto o recompensará. Fecha a porta. As pessoas não precisam ficar sabendo o que você está passando, a tua provação. O Senhor Jesus nos ensinou: feche a porta. Não comente a tua prova, a tua luta, a tua dor com as pessoas que não vão compreender. Porque só sabe a dor quem está passando. Se alguém disser: tem uma pessoa na UTI que está em estado pior do que o seu, mas o seu sofrimento, para você, é maior do que qualquer outro. Porque quem está sentindo a dor é você, é nós, não é a pessoa. E Deus diz para nós ficarmos em silêncio, para não delinquir com a língua, não pecar com a língua. Também outra passagem diz o salmista, quando ele fez a sua oração pela manhã, ele diz: pela manhã farei a minha oração e vigiarei. Ou seja, vou guardar minha boca para não pecar. Tudo aquilo que eu fiz, toda aquela oração, foi 1 hora de oração ali, chorando diante do Senhor, suplicando: meu Deus, tem misericórdia, derramei meu coração como Ana perante ti. Abri meu coração para Deus, pedi, supliquei, clamei, implorei ao Senhor. Então agora eu vou guardar a minha boca. Que o inimigo vai vir com seus ardis, com seus ataques, com seus dardos inflamados contra a nossa mente, que é o campo de guerra. Ele vai lançar dardos nas nossas mentes para pecar contra Deus, para dizer: por que Deus não vem? Por que Deus não faz nada? Para a gente acusar a Deus. Então ele diz para nós vigiarmos, para não pecarmos com as nossas palavras, porque o que o inimigo queria era que Jó pecasse com seus lábios. Mas o que Jó fez? Nu vim ao mundo e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto: e com tudo isto Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou contra Deus. Ele não lançou no rosto de Deus a sua miséria, o seu estado terrível que ele se encontrou. E o que o inimigo quer? É usar a nossa boca para blasfemar contra Deus. Hoje você está entendendo esta palavra, meus irmãos. O que o inimigo quer, ele odeia a Deus. Satanás odeia a Deus e odeia toda a criação de Deus. Então o que ele quer fazer? Ele quer lançar dardos e setas na nossa mente, para que nós venhamos a blasfemar contra Deus, a pecar contra Deus, a se irar contra Deus, que é santo. 3 vezes santo. Então, como ele odeia a Deus,
Ele quer fazer com que nós venhamos a pecar contra Deus. E toda aquela oração que nós fizemos, vai tudo embora. Perde o valor. Por isso que o salmista diz, vigiarei. É muito importante, meus irmãos, guardarmos os nossos lábios. O inimigo sempre vai usar alguém dentro da sua casa para te afrontar. Para fazer com que você venha a perder a sua oração que foi feita pela manhã. Para fazer com que você venha a perder tudo aquilo que você fez durante a sua vida. Ou os meses, ou semanas, ou dias. As suas orações, as obras que você fez para Deus. Ele quer fazer com que nós venhamos a pecar contra Deus. A perder tudo aquilo. Por isso que Daniel insistiu na oração. 21 dias de jejum. Foi o tempo que demorou para chegar o anjo para trazer a mensagem para Daniel, o anjo Gabriel. Teve que pedir para Miguel, o arcanjo Miguel, vir combater contra o príncipe da Pérsia, para que o anjo Gabriel, viesse a trazer a mensagem a Daniel. Então levou um prazo de 21 dias. Foi o tempo em que levou para que Daniel recebesse o anjo mensageiro, Gabriel. Então você veja bem o combate que foi para essa oração ser respondida. Assim também acontece conosco. Assim acontece conosco. E o que vai encobrir o rosto de Deus de não nos ouvir? É o pecado. É a transgressão da lei. É quando pecamos com os nossos lábios, que o inimigo quer fazer o quê? Que nós viemos a pecar com os nossos lábios, a xingar, amaldiçoar, falar palavrão, condenar as pessoas, falar mal do próximo, julgar, amaldiçoar, praguejar como o apóstolo Pedro. Por isso que o salmista Davi disse que aguardar os seus lábios. Versículo 2 diz, com o silêncio fiquei como mudo, calava-me, mesmo acerca do bem. Mesmo acerca do bem, Davi se calava. Eu poderia dar uma resposta para esta pessoa agora. Eu vou responder à altura, mesmo que eu tenha o direito. Não, Davi se guardava, mesmo acerca do bem, mesmo ele sabendo que ele estava certo. Os dardos do maligno que usavam as pessoas para atacar Davi. Ele diz, eu vou me calar, mesmo acerca do bem, mesmo acerca da minha razão, mesmo acerca da minha causa, eu não vou me exaltar. Eu não vou me irar, eu não vou porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então eu vou me calar. Vou ficar como mudo. Vou ficar calado. Vou ficar calada. Diz a Escritura em Provérbios que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Se calar. Está sendo afrontado? Cale-se. Fique quieto. Fique quieta. Deus está vendo. Ele é o justo juiz. Os seus olhos, eles repousam sobre o justo. Nós temos um Deus todo-poderoso, meu irmão, minha irmã. É um Deus glorioso que enche todo este céu. A sua presença, esse céu aqui não contém a presença do Altíssimo Deus, que segura essa terra toda na palma da sua mão. Ele está nos olhando aqui nesta terra. É Deus que fará justiça na nossa vida. Então por que você vai revidar? Está levando açoites com a língua? Está sendo afrontada, chicotes de tudo quanto é lado? Cale-se. Fique em silêncio. Espere em Deus. Pois ainda você vai louvá-lo e vai dizer, o Senhor me justificou. O Senhor me guardou de pecar com os meus lábios e me deu vitória. Ore por aqueles que vos perseguem. O Senhor Jesus nos ensina. Orai por aqueles que vos perseguem. Pague o mal com o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo ou vivas sobre a tua cabeça. Então você sabe que o inimigo é um promotor de acusação, então ele vai usar a palavra de Deus, como quis usar contra Daniel, para nos acusar, para nos derrubar. Ele não quer que nós façamos justiça com as nossas próprias mãos. O objetivo de Satanás não é que nós venhamos a fazer justiça e falar, olha, eu consegui, eu venci aquela pessoa, eu estou aqui feliz porque eu venci na minha língua, eu dei a resposta certa. Não é isso. Ele sabe que fazendo isso vai fazer com que a gente venha pecar com os nossos lábios, e fazendo isso a gente vai se distanciar de Deus. Aí quando você for orar,
você não vai ter força para orar. Você não vai nem conseguir levantar os seus olhos aos céus, porque você vai sentir no teu coração uma acusação que vai vir dele. Ele vai lançar pensamentos no teu coração. Como é que você vai orar? Você não xingou aquela pessoa? Você não ofendeu aquela pessoa? Você não agiu à altura? Você não é digno de estar orando. Então ele arma a cilada para fazer com que depois a gente não venha ter força de orar. Ele prepara a armadilha para que a gente venha cair. E depois ele vem acusar. É assim que ele trabalha. Talvez você não sabia desse método do maligno de atacar os servos de Deus, as servas de Deus. Mas hoje o inimigo está sendo desmascarado pela palavra de Deus. Porque o salmista Davi está nos ensinando, Deus está nos ensinando pelo salmista Davi, que é muito importante se calarmos, não usarmos as nossas línguas para dar resposta imediata, não usarmos as nossas línguas para sermos o juiz, para fazermos justiça própria, mas esperarmos a justiça de Deus. Então o inimigo ele quer fazer com que nós venhamos a pecar para ficar afastado de Deus, como ele fez com Adão e Eva, que depois que comeram do fruto proibido, tiveram que se esconder atrás das árvores. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou a dor. Davi ficou mais dolorido ainda, sentiu mais a dor no coração, a dor talvez no seu corpo, a dor do desprezo, a dor das afrontas, dói, isso machuca o ser humano. Ele sentiu esta dor, doía como uma flecha, como uma faca, uma espada dentro do seu coração. Mas ele estava aplicando a palavra de Deus na sua vida. Ele estava obedecendo a Deus, e obedecer a Deus, meu irmão e minha irmã, dói. Dói porque essa carne aqui, ela não se converte. Por isso que temos que mortificar esta carne. Se formos agir como agiu Moisés, matando o egípcio e escondendo ele na areia, o que estaremos praticando? Senão a natureza adâmica perversa, a justiça própria. Um dia ele foi tentar julgar lá a causa dos outros. Ô Moisés, você vai querer fazer com o que você fez lá? Se você é juiz nosso agora, vai querer matar a gente como você matou aquele egípcio? Porque Moisés estava na carne, ainda não conhecia a Deus, que é Deus que faz a justiça, e que o homem não tem justiça própria, não sabe fazer justiça, que é só o Altíssimo Deus que faz justiça em nossas vidas, e que a ira do homem não opera, não faz com que Deus venha fazer justiça, mas é no silêncio, na humildade, na paz e na mansidão que Deus opera. E ele sentia mais dor ainda, Davi, mas ele sabia que ele estava obedecendo a palavra de Deus, por isso que estava doendo. E quando a gente obedece a palavra de Deus, vai doer um pouco mais, mas depois Deus vai nos ajudar, Ele vai nos justificar e Ele vai nos recompensar conforme a pureza das nossas mãos, conforme as nossas obras, Ele nos dará também. Suportou as aflições, suportou as palavras duras, suportou o desprezo, suportou os combates, as contendas, ficou calado e calada? Então aguarde. Aguarde que as orações que você fez não vai ser perdida. E Deus vai responder. E Deus vai operar. E ele diz no versículo 3, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Ele ficou mais perturbado ainda. Incendeu-se dentro de mim. Meu Deus, o que eu faço, Senhor? Senhor, o que eu faço? A dor minha se agravou. Estou calado, estou sendo afrontado. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. E a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ou seja, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, o que eu não sou nada nesta terra e que eu posso suportar isso aqui, porque isso aqui não é nada para mim. Essas afrontas, essas palavras que doem, para mim não é nada. Então eu posso suportar,
porque eu vou ter uma eternidade contigo no céu. E estou fazendo aqui o que o Senhor requer de mim. Mostra para mim, Senhor, o que eu sou nessa vida, para que eu possa cumprir a Tua palavra, que é o verdadeiro pão que nos dá a vida. A Tua palavra é o que vivifica. A carne, como o Senhor Jesus disse, para nada presta, em João capítulo 6. Mas é o Espírito que vivifica pela Tua palavra. É a Tua palavra que vai me dar a direção na vida. É a Tua palavra que vai me levar às águas tranquilas, a pastos verdejantes e um dia no céu, na Nova Jerusalém. Então eu vou suportar, meu Deus, por amor de Ti. Eu vou suportar as afrontas, eu vou suportar o desprezo, eu vou suportar as humilhações, eu vou suportar os chicotes, por amor de Ti. Foi o que Davi fez. Mesmo acerca do bem, mesmo na sua razão, Deus vai te justificar. Espere em paciência. Aguarde a salvação do Senhor em silêncio. No silêncio que Deus opera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos. Suporte as aflições. É para a glória de Deus. Então, Davi pediu para que Deus mostrasse para ele o fim dele, que ele não ia ser eterno, ele ia morrer um dia. Por que ele ia pensar assim, bom, se eu suportar essas afrontas aqui, eu vou ter crédito com Deus. Agora, se eu abrir a minha boca aqui, eu vou perder o crédito com Deus, eu não vou ter mais moral com Deus, não vou ter comunhão com Deus por causa de ser humano como eu, carne. Foi o que fez o salmista Asaf no Salmo 73. Ele tinha inveja dos ímpios, porque os ímpios prosperavam, não tinha doença. Só tinha alegria, viviam em banquetes, em churrascadas, em festas. E Asaf, que era levita, sacerdote, ele falou, quase faltou pouco para que os meus pés se desviassem. Faltou pouquinho, eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios, dos homens maus que prosperavam e não sofriam como eu. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na casa de Deus e vi o fim deles. Muitas vezes você precisa, meu irmão, minha irmã, voltar para a casa de Deus e entrar no santuário de Deus, entrar com temor na igreja, para você entender o fim deste mundo, que é passageiro. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, ainda que doa, porque doeu nos servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel na cova dos leões, era um servo de Deus, orava 3 vezes no dia, e os amigos dele ficaram com inveja dele, fizeram com que o rei assinasse um edito, assinou com o anel, e quando Daniel soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Ele foi para a presença de Deus, ele não recorreu a amigo nenhum, ele foi no lugar de oração, abriu a sua janela, que dava em direção ao templo, a Jerusalém, e orou a Deus, Senhor, Tu tens sido o meu refúgio, o nosso refúgio de geração em geração. Ó Deus, fecha a boca dos leões. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E se Daniel estivesse cheirando carne, não teria atraído os leões? Mas Daniel não cheirava carne, Daniel cheirava espírito. Daniel era um homem espiritual, um homem de oração. Era um servo de Deus que foi cativo lá de Jerusalém para a Babilônia. Mas era um homem que guardava a palavra de Deus. Era um homem que tinha vida com Deus, orava 3 vezes no dia. Não cheirava carne, mas cheirava o Espírito Santo de Deus. Tinha o perfume do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E aqui diz mais: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Por mais que a pessoa esteja firme hoje, é vaidade. Por que é vaidade? Porque vai morrer. Todos nós vamos morrer neste mundo aqui. Ninguém é eterno. É vaidade.
O que conta para nós nesta vida é servir a Deus, é fazer aquilo que o Altíssimo Deus quer que nós façamos na sua vida. Como um incenso suave e agradável a Deus. Isso é servir a Deus. É quando a gente renuncia-se a si mesmo, como disse o Senhor Jesus. Negar a si mesmo, negar esta natureza e tomar a nossa cruz de dia em dia e seguir as pisadas do Mestre. Jesus não chamou nós somente para andar com Ele, para ser salvo, mas também para padecer com Ele. Todos aqueles que querem viver piedosamente, seguir piedosamente a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Apocalipse 12 também diz que o inimigo, o diabo, ele veio atrás daqueles que guardam a semente e têm o testemunho de Jesus. Então ele nos perseguirá. Aqui nós estamos numa guerra, fomos alistados como soldados de Cristo para a guerra. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz para tomar a armadura de Deus. Ou seja, para se vestirmos de Cristo Jesus. Esta armadura que o apóstolo Paulo diz, essa alegoria que ele coloca, o cinturão da verdade, ou seja, a verdade vai te proteger. A verdade vai segurar as tuas vestes, vai conservar as tuas vestiduras, a tua santidade. Ela se torna um cinto, porque ela vai segurar as tuas vestiduras. Ela vai amarrar a tua vestidura, a tua túnica. Ou seja, ela vai te guardar a verdade. É escudo e broquel. A palavra de Deus é escudo e broquel. A verdade é quando andamos com a verdade também. Quando praticamos a verdade, não falamos mais a mentira, mas andamos em verdade. Assim sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ah, eu juro por Deus, já é do diabo. Eu juro por Deus, eu juro por isso, isso já é do diabo. É sim, sim, quando for sim, não quando for não. Sim, sim, não, não. O Senhor Jesus disse e também o apóstolo Tiago. É falar a verdade, cada um com o seu próximo. Não usar de mentiras, de enganos, de trapaças. É dentro do coração que Deus vai julgar. Não é diante das pessoas para todo mundo ver. Mas é dentro do coração. A intenção do coração é que vai ser julgada. Não adianta eu querer fazer diante dos outros para ser visto pelos outros, mas no fundo do meu coração eu desejo que a pessoa morra. Eu engano. Então é a intenção do coração que Deus vai julgar. Esta é a armadura de Deus. O capacete da salvação, a salvação. A pessoa que tem a salvação, ela já renunciou a este mundo. Ela não vive mais neste mundo, mas Cristo vive nela. Então ela está com a sua cabeça protegida. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. E se existe alguma virtude ou louvor, nisto pensais. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E temos que levar todo mau pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Então, a armadura de Deus é andar em santidade. O escudo da fé, a couraça da justiça, praticando a justiça de Deus. Tendo a fé em Cristo Jesus, a fé não é somente você receber as coisas de Deus. A fé é você não receber as coisas de Deus. Isso é fé. Hebreus capítulo 11. Abraão queria coisas melhores. Ele vivia em tendas neste mundo aqui. Porque ele queria a cidade santa, a nova Jerusalém. E muitos ali pela fé não alcançaram para que em nós fôssemos fortificados. Para que em nós fôssemos aperfeiçoados. Então muitos dos antigos lá em Hebreus 11, eles não alcançaram as promessas. Quem queria estar no lugar de Isaías, que foi cerrado num tronco de árvore? Cerrado pelo meio. Muitos foram apedrejados. Muitos preferiram ter uma morte muito mais violenta para ser recebido como foi o mártir Estevão, para ter um maior prêmio, uma maior herança no céu. E diz que muitos ali em Hebreus 11 não alcançaram as promessas. Não alcançaram as promessas. Viveram pela fé. Às vezes a pessoa acha que viver pela fé é você ter tudo, é ter a sua casa de praia, é ter os seus carros importados, é ter as suas empresas multinacionais. Não é isso. Não ambicioneis coisas altas, diz a palavra de Deus. Não ambicioneis coisas altas, tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
Não é que nós vamos viver aqui na miséria neste mundo. Não é isso que Deus está dizendo. Mas é não ambicionar coisas altas, não amar o dinheiro e as coisas que no mundo há, amar as riquezas acima de Deus. É ter o necessário ou ter em abundância para suprir os necessitados. É isso que Deus requer de cada um de nós. O jovem rico não quis. Ah, mas eu tenho guardado tudo desde a minha meninice. Falta uma coisa, vai e vende tudo que tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ele não quis, foi embora. Zaqueu já agiu diferente. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Por que Zaqueu houve salvação? Porque ele falou que ia devolver quadruplicado aquilo que ele tinha roubado e daria metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, Zaqueu ele abriu mão da sua vida, ele renunciou à sua vida de luxúria que ele tinha. Preferiu estar com Jesus. Muita gente talvez pode ser que não entre no céu, porque não renuncia às coisas deste mundo. Porque às vezes ama mais o carro do que os seus filhos. Então não consegue renunciar. E o que é o Evangelho? É de renúncias. É renunciar, negar a si mesmo, negar as nossas próprias vontades, não viver em glutonaria, bebedices, orgias, contendas, impurezas, dissoluções, chocarrices. Todas essas coisas devem ser tiradas de entre nós. Juízos, fofocas, contendas, mexericos. Todas estas coisas o Senhor Jesus quer que nós venhamos a tirar do nosso meio. Gritarias, blasfêmias, contendas, iras, entristece o Espírito de Deus. Aí a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Só que todas adormeceram. Mas 5 tinham azeite ainda. Estavam ainda em comunhão com Deus. E as outras não estavam. Então qual que é essa armadura que o apóstolo Paulo está dizendo? É andar em santidade. Não adianta nós orarmos, Senhor, manda a armadura do céu. Ele nunca vai fazer isso, porque a armadura é nós que temos que tomar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, versículo 10, tomai toda a armadura de Deus. É nós que temos que tomar, aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. É vivendo o cristianismo, vivendo o evangelho, vivendo como Cristo viveu nesta terra, imitando o Senhor Jesus, tendo paciência, suportar. 1 Coríntios 13, no amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor não é viver de lisonjear, ficar elogiando a pessoa, abraçando, beijando. Não, não é isso. O amor é suportar as afrontas, suportar muitas coisas ruins que você recebe. É suportar, isso é amor. Amor é você fazer o bem e você não receber o bem, mas receber o bem do Senhor. Isso é amor. É suportar as afrontas, é suportar as injúrias, é suportar sofrimento por amor do Senhor Jesus, por amor das almas que não sabem o que fazem. Estevão, mesmo sendo apedrejado, diz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, eu perdoo essas pessoas que me apedrejaram, eu não vou levar isso comigo. E Davi se calava. Mesmo tendo razão, Davi se calava. Ele diz no verso 6 do Salmo 39, na verdade todo homem anda como uma sombra. Na verdade em vão inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Amontoam riquezas. As pessoas se inquietam, compram casas, se casam, edificam e fazem um monte de coisas. Amontoam riquezas, de repente morrem e não levam nada, nem a roupa do corpo. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, Marta estava inquieta, agitada de um lado para o outro. Senhor, não te preocupes, o Senhor não está preocupado que a minha irmã fica aí sentada nos teus pés e eu aqui com um monte de serviço na casa? Diz para ela me ajudar aqui, Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, o qual nunca vai ser tirada. Mas você, Marta, está muito preocupada com as coisas dessa vida, Marta. E se você morrer agora, Marta, para quem que vai ficar essa casa, essas coisas?
Maria não, ela está aqui nos meus pés. Dificilmente eu venho na sua casa. E Maria parou para ouvir a minha palavra, porque a minha palavra é espírito e vida. A minha palavra vai dar vida, mas as coisas deste mundo vai trazer a morte. As coisas desse mundo vai sobrecarregar a palavra de Deus e vai ficar infrutífera, não vai crescer. Mas a Maria está aqui nos meus pés, ouvindo a palavra que sai da minha boca e que não volta vazia, mas prosperará naquilo pelo qual foi enviada. E Marta estava agitada, uma correria. Assim muitas vezes somos nós neste mundo. Corre para um lado e corre para o outro. E quando chega a época de final de ano? E vou comprar presente para o fulano, e vou comprar presente para o Beltrano. E corre para um lado e vai para o outro. E vai no shopping, vai na cidade, vai no centro, e vai nas lojas. E a pessoa fica com toda a ansiedade, de repente infarta e morre. E aquela agitação toda, as correrias deste mundo, ficam tudo aqui. Ou muitas vezes passa até uma temporada no hospital. Por causa da inquietação. Porque não tem a paz. Porque a pessoa não amou a Deus sobre todas as coisas, mas amou as coisas sobre Deus. Então a pessoa fica ansiosa, ansioso. Porque ela não tem o Espírito de Deus para te trazer a paz. Que o mundo não dá, que só Deus tem para dar. E Davi disse aqui: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Você vê o sol, quando o sol reflete na gente mesmo andando na rua, cria sombra, mas é a hora que o sol se põe, a sombra desaparece. Assim é o ser humano nessa terra, é como uma sombra. Por que vamos revidar aquilo que nós ouvimos como uma ofensa? O mais sábio é aquele que suporta as ofensas. Aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade inteira. Ele dominou o espírito. Esta pessoa é vencedora. Aquele que não anda na carne, mas anda no espírito. Ele dominou o seu espírito. A pessoa que domina o seu espírito é vencedora. É vencedora. Ela consegue vencer as coisas nessa vida. Mas aquele que entra em contenda, discussões... Não, eu vou disputar quem está com a verdade aqui. Então vamos discutir até saber quem que é o verdadeiro aqui, quem que está com a verdade aqui. E fica aquele bate-boca. E fica horas, aí traz afronta, mágoas e ressentimentos e não resolveu nada. Aí a pessoa já não tem mais força para orar. Consegue mais chegar perto de Deus para orar. Por quê? Porque entrou em contendas. Aí às vezes até o vizinho começa a ouvir aquela discussão, ouve a discussão. Ué, mas aquela casa não é a casa de servo de Deus? Eles não vão na igreja? Eles não são crente? Por que está uma guerra lá? Nossa, copo quebrando prato. Aí dá um mau testemunho. E o Senhor Jesus disse: ai daquele pelo qual vieram os escândalos. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho e lançasse nas profundezas do mar. Os escândalos. Aí o nome de Deus é blasfemado. Ao invés de ser glorificado, ao invés das pessoas darem glória a Deus por ver nosso bom testemunho, a gente causa um mau testemunho. E aí o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então nós fomos chamados, meus irmãos, por mais que doa na nossa carne, como doeu na carne do Senhor Jesus, os chicotes, doeu na carne do Senhor Jesus, mas Ele não xingou, Ele não revidou, Ele não gritou, Ele não fez nada, Ele foi como uma ovelha muda, calado, suportou as dores dos cravos por nós. E nós não vamos suportar as dores das pedradas por Jesus? A dor dos açoites de línguas, a dor das ofensas, do desprezo, a dor da humilhação por Jesus Cristo? E quando o Filho do Homem vier voltar, porventura achará fé na terra? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nunca entrareis no céu. Verso 7 diz: agora, pois, Senhor, que espero eu?
A minha esperança está em ti. Que espero eu, Senhor, do ser humano? O homem não tem nada para nos dar, não porque ele não pode, é porque a estrutura humana é frágil. Por isso que nós não podemos condenar as pessoas, porque elas não sabem o que fazem. É orar por aqueles que nos perseguem, porque eles estão sendo usados pelo inimigo para nos afrontar, para fazer mal, para matar. Eles não sabem o que fazem. Estão cegos, com escamas nos olhos. E o salmista disse: agora, pois, Senhor, que espero eu? O que eu vou esperar deste mundo? Por que eu vou ficar brigando, contendendo, discutindo, querer levar vantagem, achar que eu sou o dono da verdade? Não vai resolver nada. Que espero eu? A minha esperança está em ti. A minha esperança está em ti, diz o salmista. A nossa esperança está em Deus, no Deus invisível, no Deus que tudo pode. Ele pode todas as coisas. E ele diz aqui no versículo 8: livra-me de todas as minhas transgressões. Davi viu que a maior importância não era ele querer fazer justiça, se justificar com as suas palavras, mas a maior preocupação de Davi era as suas transgressões. Davi queria ter uma ficha limpa com Deus. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Não me considere, Senhor, como as pessoas deste mundo loucas, que não sabem o que é pecado. O louco zomba do pecado. O louco blasfema do pecado. Não está nem aí para o pecado. Mas a minha preocupação, Senhor, é com as minhas transgressões. A minha preocupação, meu Deus, é contigo. A minha preocupação é estar em comunhão com o Senhor. É dar a outra face para bater. Se te obrigar a caminhar uma milha, caminhe 2 milhas. Se te pedir a tua capa, ofereça também a túnica. Deixe roubar. A minha preocupação, Senhor, é não transgredir contigo. Esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não revidar quando estou sendo injuriado. Mas aguardar calado. Esperar em silêncio a justiça de Deus. A salvação do Senhor. Nós sabemos que não é fácil. Você pensa que eu não estou pregando para mim esta palavra? Eu sou o primeiro a comer desta palavra. E é isso que Deus requer de mim. É isso que Deus requer de mim também. Ser cristão é suportar calado ofensas, xingos, desrespeito, tapa na cara, cuspes. Isso é ser cristão. É dolorido. O evangelho não é o evangelho da prosperidade, da luxúria, essas coisas que dizem por aí. O evangelho é o que está na Bíblia. É o que está nas Escrituras. É a cruz. Mas nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonará neste mundo. Não nos deixará órfãos. Mas se não praticarmos a justiça de Deus, aí a gente vai encobrir o seu rosto. E Ele não vai nos ouvir mais. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Teremos comunhão uns com os outros, andando na luz. Ou seja, praticando a palavra de Deus. E o salmista Davi aqui tinha experiência nisso. Ele diz: emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Porquanto é permissão de Deus essas afrontas. Então eu vou ficar mudo, não vou abrir a minha boca, eu não vou revidar, eu vou ficar calado, porque isso é uma correção de Deus. Se você está sendo afrontado, é uma permissão de Deus para uma correção. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Então Davi estava orando para que Deus viesse a tirar dele esta praga, esta dor na sua alma. Deus permite certas vezes na nossa vida, certos tempos de provação, de desprezo, de afrontas,
para o nosso crescimento espiritual. Mas nós iremos orar como o apóstolo Paulo orou. Senhor, tira de mim este espinho na carne. Tira de mim, orou por 3 vezes, tira de mim esse espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo falou, está certo. Então muito mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Versículo 11 diz, se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Então todos nós somos vaidade nesse mundo. E Deus nos repreende, nos corrige, nos castiga com este castigo que é a sua correção. Deus só faz o bem para nós, porque Ele quer salvar a nossa alma. Versículo 12 diz, ouve, Senhor, a minha oração. Davi já não estava aguentando mais. Senhor, ouve minha oração, é muito para mim, eu não estou suportando mais. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho. Davi se achava estranho para Deus. Achava que Deus não estava mais ouvindo ele. E isso acontece na vida de todo servo e serva do Senhor. É o tempo da correção de Deus. Esta é a correção do Senhor. É o tempo em que Deus se cala, fica em silêncio. Parece que Deus nem existe, né? Assim você pensa. Parece que Deus nem existe. Davi também passou por isso. Asaf, os filhos de Corá, Jó, Paulo, Jesus Cristo. Ele orava e Deus não respondia. Em outras partes diz, Senhor, não seja surdo para comigo. Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? E Jó? Orava, mas Deus não respondia nada. Mas Ele vai responder. Ainda vai chegar o tempo. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Poupa-me, Senhor. Me livra do sofrimento. Até que eu aprenda os teus caminhos certos. Antes que eu me vá, antes que eu morra. E não aprenda mais. Antes que eu me vá e não seja mais. Então me corrige, Senhor, neste mundo. Me faz de mim a estatura de varão perfeito. Me ensina os meus caminhos. Me ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. É isso que Deus requer de nós. É uma palavra um tanto quanto dura, mas é uma palavra que dá vida. É isso que Deus requer de nós. É a transformação do nosso caráter. É a regeneração. É uma pessoa ruim que age na sua ira como agiu Moisés, ser transformado, lapidado por Deus a cada dia. Esta é a sabedoria. Aquele que domina o seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Então, por mais que você esteja passando por afrontas, por perseguições, palavras duras, suporte, que Deus vai te dar a vitória. É para o seu aprendizagem, é para o nosso crescimento espiritual, mas vai passar esta fase, e você e eu, nós, iremos glorificar ao Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, graças te damos por esta palavra, Deus. Palavra esta que nos dá vida. Palavra esta que nos santifica. É isso que o Senhor requer de nós, Pai. É não revidarmos quando sendo oprimidos, quando a gente é recebido palavras de açoites, palavras que nos machucam, mas a gente não age conforme o que nós ouvimos, mas pagamos o mal com o bem. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, ó Deus. Senhor, faça de nós como o Senhor requer. Nos ajude a aplicar esta palavra em nossas vidas. Nos ajude a ser como o Senhor requer de nós. Santifica cada um de nós, ó Deus. Faça de nós varões, servos do Senhor, vasos de honra na Tua presença. Faça de nós a estatura de varão perfeito. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Faça assim, meu Deus, com cada alma, Senhor. Tira a ira do nosso coração, ó Deus. Tira a valentia, Pai. Tira a justiça própria
e faça de nós servos humildes na presença do Senhor. Faça de nós como ovelhas para que o Senhor venha nos guiar a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ó Deus, somos ovelhas do teu pasto, do teu aprisco. Guia nós, Senhor Jesus. Guia nós, ó Príncipe da paz. Coloca a paz em nossos corações, Senhor Jesus Cristo. Coloca a paz, Senhor Jesus, em cada coração que ouviu esta palavra e nos transforma, como o Senhor transformou a vida de Paulo, Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor, mas o Senhor transformou ele e encheu do teu amor. Encha nós, Pai, do teu amor e do teu Espírito Santo. Receba esta oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero a salvação. Pai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu reino.